Santo, eterno e maravilhoso Deus. Mais uma vez neste dia, Pai, o Senhor nos permite reunir parte da Tua igreja. É o Teu corpo na terra em adoração ao Senhor. Queira nos abençoar mais uma vez, Pai, pelas muitas misericórdias que tem tido do Teu povo. Senhor amado, o Senhor constituiu um povo na terra para Te adorar. Lembramos-nos que nos céus anjos, arcanjos, serafins, querubins Te adoram, Pai, conduzindo a Ti na carruagem de fogo, meu Deus. Reparta conosco nesta noite um pouco deste fogo da Tua glória, Pai. E venha nesta hora curar a ovelha enferma, meu Deus. Nós Te imploramos por Tua misericórdia, Pai. Quando toca este hino da igreja, meu Deus, eu somente creio. O Senhor sabe que o meu coração treme de alegria. Minhas pernas, meu corpo treme, Pai. Porque eu não pude ver o Teu filho, William Brana, saindo do escritório. Mas a mesma palavra que o Senhor deu a ele está nas nossas mãos. Pai, cobra a Tua igreja, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cobre-nos com Teu sangue, Pai, e nos ajude. Dai-nos ouvidos espirituais, Pai amado, para recolher estes hinos, como ouvimos hoje, nesta noite, aqui a pouco, Pai amado, do Teu Santo Espírito descendo para nos abençoar. Nos ajude segundo a Tua misericórdia. Olhe, meu Deus, agora para o pastor Delisvan, pastor que o Senhor escolheu, o eleito nas Tuas mãos para cuidar deste rebanho que somos nós. Levanta, Pai, Tua mão agora contra Satanás e toda a obra das trevas, e juntos o Teu Espírito Santo com o nosso Espírito, nós repreendemos essa enfermidade do diabo. Tu não tens direito sobre a vida do Filho de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Ajuda-nos a olharmos para este sangue precioso e tudo receberemos das mãos divinas, no santo nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti e Te agradecemos, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Escritura anunciada, Romanos 8. Grande Deus, Romanos 8, versículo 28. Eu creio que vai sair ali no monitor, os irmãos podem acompanhar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho, a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Amém. Amém. Podemos assentar-nos. Nosso pastor pediu mais uma vez para nós ajudá-lo, e jamais nós podemos nos negarmos, né? Afinal de contas, nós estamos nesta terra para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Criador. Então, pela graça divina, o irmão Sérgio tem nos ajudado, estamos encostados ombro a ombro, lado a lado, irmão Sérgio, irmão Isaías, os demais obreiros, irmão Antônio, irmão Udo, que graças a Deus tem nos ajudado, e eu estou contente, irmãos. Quando o irmão Isaías está aqui cantando os hinos, a coisa parece que vai melhor para mim, né, irmãos? Mas graças a Deus está chegando mais alguém desejando cantar. A irmã queria cantar um hino domingo, irmã. Somos irmãos em Cristo.
Tem total liberdade, não tem nada que se acanhar aqui na casa do Senhor. Quando desejarem cantar, é só dar o aviso aqui que nós não costumamos assim, chamar por as pessoas na hora para cantar. Então já tá na programação, a irmã chegando aqui, tem um corinho, um hino para cantar. Já pode chegar e comunicar com o dirigente dos cânticos, no caso, o irmão Isaías. Você deixar um bilhete. E então, imediatamente, aí é tomado de acordo com a sequência do culto, vai saindo. Se der tempo, se tiver condição de pôr papelzinho escrito, né? Senão, conversando com o irmão ali, com o próprio diácono lá, o irmão também pode anotar lá, que às vezes a pessoa não tem caneta ali. Chega e sente o desejo, não tem na hora ali, mas o diácono sempre está ali na porta, o irmão, a gente sempre estamos ali, o diácono, eu o auxiliar ali, nós imediatamente ajudamos a socorrer, né, irmãos? E tem liberdade para louvar a Deus aqui, amém? Afinal é para isso que venhamos aqui, né, irmão? Romanos 8, eu me alegro bastante, eu cheguei ali e encontrei o irmão Isaías com a mensagem, o perdão nas mãos, né? Então o profeta usou esta parte da escritura para trazer esta mensagem para nós, o perdão. O irmão Sérgio já deu uma palhinha, como dizia aqui para nós, a respeito da mensagem, né? Falando pela graça de Deus do senhor Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos, que o soldado transgrediu mandamento e tal, e foi preso porque abandonou o posto de serviço. E dali o profeta nos tirou essa mensagem sobre o perdão, que um amigo muito chegado do militar foi e encontrou o presidente e pediu ao presidente, sendo ele um homem cristão, e ele concedeu o perdão, mas porque ele assinou não na folha oficial, e então era num simples papel que estava assinado o perdão. E o militar que tinha transgredido estava apavorado na cadeia e ele não aceitou aquilo. E o perdão diz que só é considerado perdão se houver aceitação. E como ele não aceitou, então ele foi condenado, né, irmãos? Mas nós, pela graça divina, dali o profeta tirou essa mensagem e trouxe, mostrando para nós o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Mas nós temos aceitado, graças a Deus, né? Amém? Então, pela misericórdia de Deus, nós aceitamos o perdão. E olha o que o profeta nos diz aqui, parágrafo 38 da mensagem, o perdão. Se os pecadores esta noite pudessem apenas estar ansiosos, assim para saber que vocês estão perdoados. Vocês são perdoados no minuto em que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Então vocês estão perdoados. Que coisa gloriosa, né? É na hora, aceitou o Senhor Jesus Cristo, o perdão dele é imediato, né, irmãos? Amém? A partir dali nós não somos mais pecadores. Os pecados só aguardamos assim da aceitação, o perdão é imediato. Aguardamos o nosso batismo, vamos para as águas batismais, segundo as Escrituras, né, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali o perdão, ali fica apagado a cédula velha, que era de alguma maneira contra nós, né, irmãos? Amém? Amém. Disseram que os jovens esperam. Não, vamos para frente um pouquinho aqui. Parágrafo 40. Quando o homem tinha se vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã, para nossa justificação, eu penso que deveria haver um grito de lado a lado das nações. Estamos livres do pecado e vergonha, gratuitamente, perdoado pelos vínculos do Calvário. Amém? Nenhuma coisa maior poderia ser dada à raça humana. Que coisa, né, irmãos? A melhor coisa que Deus tinha para nós, tem para nós, é a salvação, né, irmãos? Amém, Jesus? Amém. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do eterno. O homem naquela época era eterno com Deus, antes do pecado, né, irmãos?
Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e não para a humanidade, porque eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. Ele estava totalmente perdido, não podia voltar porque tinha pecado. Foi apagado, não, irmãos, o caminho da vida no pecado, mas graças a Deus, amém? Ele desceu da sua glória e veio abrir este caminho de volta para nós. Mas Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto, porque ele tinha dito: no dia em que comerdes, nesse dia morrereis. E a justiça de Deus e sua santidade requerem morte, porque é a sua palavra, e ele tem de cumprir a sua palavra para ser Deus. Por isso, irmãos, nós não concordamos com a enfermidade. Pode ser uma provação, pode, mas ela tem que ter um fim. Amém? Amém. Qualquer coisa que apareceu aqui, foi criado, tem que ter um fim. E nós, pela graça divina, nós somos criados, mas pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, somos de novo gerados pela palavra. E a palavra em nós nos faz eterno também, de volta, né, irmão? Então não adiantou o diabo roubar nossa bênção lá no céu, ou seja, lá no jardim do Éden. Ele chegou, não pôde convencer Adão, não teve coragem para chegar em Adão, né, irmãos? Ela rodeou por trás e foi lá na nossa irmã, a mãe de todos os viventes, a Eva. E infelizmente derrubou a Eva derrubou Adão, e Adão derrubou todos nós. Mas Deus, que nunca perdeu batalha, amém? Amém. Veio nos resgatar, graças a Deus. E agora, o amor que ele tinha pela raça humana, e ainda assim teve de vê-los separados de si. Você já pensou a dor no coração de Deus, mesmo sendo Deus onisciente, onipotente e onipresente? Nós vemos no Gênesis que ele descia todos os dias lá visitar o casal de filho alegre, feliz no jardim do Éden. E quando foi um dia, ele chegou lá e não os viu. Adão, Adão, onde estás? E Adão quieto, né, irmãos? O pecado nos deixa mudo, né, irmãos? Por isso nós confessamos os nossos pecados aqui nesta terra para Deus, para o ofício de Deus no escritório, e saímos livres, graças a Deus, né, irmãos? Aquele que confessa e deixa, lá nos provérbios, né, irmãos? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, graças a Deus, que houve uma vozinha lá nos fundos: ah, Senhor, estou aqui atrás de uma árvore, como coisa que podia se esconder de Deus atrás de uma árvore, né, irmãos? Amém. Até nisso ele estava enganado, né? O que aconteceu, Adão? Você mexeu na árvore que eu disse para você não mexer, e o resultado nós sabemos, né, irmãos? Mas também sabemos que Deus não perdeu a batalha lá. Jogou o diabo de lá que tinha feito eles pecarem e gritou bem alto: ai de vós, habitantes da terra, o diabo, vosso adversário, desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que resta pouco tempo. Mas nós temos o caminho aberto de volta, e ele não, né? Para nós Deus abriu o caminho, mas para o diabo continua fechado. Vamos fechar nossa mente, como o pastor Francisco sempre prega, né? Todas as portas, a entrada da nossa mente, aqui é o campo de batalha. O diabo joga tudo, como diríamos, ele joga o verde querendo colher o maduro. É um ditado, mas como pouco estudo que eu tenho, a gente usa os recursinhos que tem, né, irmãos? E o Evangelho é tão simples pela graça de Deus, mas é tão santo também, né, irmãos? Amém? Que nos leva para a glória eterna.
Amém. Então, de todas as maneiras, o inimigo luta, mas ele luta desesperado, sabendo que a vitória é nossa. Amém? Amém. Assim teve de vê-lo separado de si, e do companheirismo que tinha com seus filhos no jardim do Éden. Foi nessa condição a qual o deixou de coração dilacerado. Que coisa, né, irmãos? Que ele teve de estar todo esse tempo, porque sua palavra disse: no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Então podemos confiar nisto. O que quer que Deus diga é verdadeiro, tem de acontecer. Deus não pode retirar a sua palavra. Veja, porque Ele é infinito e Ele é eterno, e a sua primeira decisão é a decisão de todo o tempo. Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. Então Deus não está aprendendo que nem nós. Nós viemos aqui para aprender, né, irmãos? Com Deus, através da mensagem que o mensageiro tem deixado para nós, né, irmãos? Mas Deus, Ele não retira a sua palavra, que não há necessidade. Ele não tem como melhorar mais. Ele é perfeito. Deus é a perfeição. E tudo que Ele faz fez é perfeito. Amém? Amém. Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. Ele é infinito, para começar. E, portanto, quando Deus diz alguma coisa, é perfeitamente dessa maneira. Nunca pode ser mudado, porque é a perfeita decisão. Amém. Por isso o batismo, irmão, nós temos dó do povo, mas o povo não quer. E o profeta chega a dizer que o batismo está tão claro nas Escrituras, está escrito, não há necessidade de revelação. Mas pela graça de Deus, o povo ainda continua isso, dualidade, trindade, coisas semelhantes a essa, estão indo, né, irmão? E não conseguem ver a revelação correta do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não podem ver como Deus deu isto logo após os discípulos, os apóstolos serem batizados. 10 dias que ficaram no cenáculo esperando, receberam o batismo com o Espírito Santo, e a seguir dali é que eles saíram, anunciando a palavra de Deus, pregando de volta, que o Senhor tinha dito para eles: olha, vocês não preguem mais, vocês não vão orar pelos enfermos, vocês fiquem reunidos aí no cenáculo, até que do alto sejais revestido de poder. E eles foram tão obedientes que enquanto o poder não desceu, ninguém deles saiu a anunciar nada, né, irmãos? Mas graças a Deus que desceu, repartido como língua de fogo, e pousou sobre eles. Então ali foi aquele estouro maravilhoso, né, irmãos? E ali saiu a ordenança, quando Pedro deu o primeiro sermão pregando, houve arrependimento. E ali o povo se compungiu, veio o arrependimento, e perguntaram imediatamente a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E a resposta do Espírito Santo veio. Não foi Pedro foi a corneta, foi a pessoa indicada para abrir a boca e Deus falar através dele, né, irmãos? Então não foi Pedro que falou, foi o Espírito Santo, que tinha acabado de batizá-los, amém, Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Foi ele que disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? E então a maneira que Deus age com os súditos que aceitam sua decisão, tem que ter aceitação, né, irmãos? E como sempre agirá com todo súdito que aceita sua decisão dessa maneira. Portanto, se ele preparou uma maneira para o homem ser salvo, a primeira maneira que ele preparou sempre permaneceu a mesma maneira. E se Deus prometeu cura ao enfermo baseado em fé para crer nela, isso sempre permanece dessa maneira. Ele não pode retirar isso. Amém? Está vendo? Ele tem de permanecer sempre da mesma maneira. Agora, Deus aceitou um substituto para o homem no jardim do Éden, que foi por meio do sacrifício de sangue.
Sangue teve de pagar o preço, e tem sido sempre do mesmo jeito. Quando Adão cozeram lá seus aventais de folha de figueira, então ali já apareceu o sangue, não é, irmão? Deus não aceitou aquilo que eles fizeram. O profeta diz que eles fizeram para si uma religião, uma cobertura. Religião é cobertura, né, irmãos? Mas Deus não aceitou. Imediatamente o próprio Deus pegou lá um cordeiro, um carneiro lá, sacrificou, amém, Jesus, e dali tirou a lã, e com aquela lã, aquele pelego, ele cobriu os seus filhos, né, irmãos? Saíram dali, Deus olhando neles pelas costas, e saiu ali respingando sangue. Então o sangue foi desde lá do Jardim do Éden, né, irmãos? Preço de sangue. Nunca houve outra maneira ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar. Foi sangue. A única maneira de Deus receber seus filhos de volta. Olha o caminho que Ele abriu para nós, através do sangue. É por este sangue substituto, nenhum outro preço pôde ser pago. Nada mais serviria. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita e é eterna. Amém? Amém. Eu, o Senhor, não mudo, diz Deus, né, irmãos? E sabemos que isso é verdade, porque Deus não pode mentir. Amém? Amém. Que coisa, né, irmãos? Irmãos, eu odeio. Às vezes eu sei lá se eu cometo algum erro desse, mas se há uma coisa que eu odeio ferrenhamente é a mentira. Mas eu odeio mentira, irmãos. Então, quando eu falho muito, porque às vezes a gente ouve até alguém contando alguma coisa, não estou referindo a nossos irmãos, e às vezes eu sou muito afoito para passar aquilo para frente, e a gente não deve fazer isso. Ouvir uma coisa, primeiro analisar, filtrar na mente, desce no coração, filtra ali bem as coisas, para ver se aquilo é exato. Então, eu sei que eu erro muito, mas graças a Deus, uma coisa que Deus tem me dado, irmãos, assim que eu sinto que eu errei em alguma coisa, eu aborreci, ofendi algum irmão, Deus tem me dado a facilidade de correr atrás e acertar. Mas a mentira é mais difícil, né, irmãos? É triste, não é? Amém. E tanto é que eu converso sempre com a minha esposa, com a minha família, né, meus filhos que não são crentes, cristãos, mas não tem jeito, continuam mentindo. E isso me aborrece tanto, porque nós vamos para as Escrituras, né, irmãos? São João 8,44, ali Deus mostra claramente a respeito da mentira, que a mentira às vezes torna-se um advogado para nós. Eu fiz tal coisa, não estava bem certo, não, uma mentirinha para cobrir. Deus nos livre disso, irmão. É melhor nós encarar a realidade, porque ali nós vemos lá em São João 8,44, quando Deus cita lá aqueles fariseus que estavam ali contendendo com ele disse: olha, vocês têm por pai o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Portanto, ele é o pai da mentira. Né, irmãos? Então é pesado bastante isso, né? Então eu converso sempre com minha esposa, com o filho, olha, é melhor nós encarar a realidade. Mais cedo ou mais tarde, se acontece qualquer coisa, o contrário à nossa vontade, a maneira de nós viver, vai chegar uma hora que nós vamos ter que consertar. Então, por que não consertar imediatamente? Ou seja, lutar para evitar que chegue a este ponto, né, irmãos? Amém? E ele não pode retirar a sua palavra. Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus e o único lugar de companheirismo com o homem. Agora, o súdito era... Agora, a palavra morte significa separação. Quando morremos desta maneira, não significa nossa morte física. Não significa que estamos mortos. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Agora, essa morte da qual está falando aí é separação da presença de Deus. Mas a morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte. Ainda estamos na presença de Deus. Morrendo fisicamente, continuamos na presença de Deus, né, irmãos?
a morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte, ainda estamos na presença de Deus. Nós não mudamos deste lugar para um lugar, ou seja, essa morte física aqui, obrigado. Essa morte física aqui, nos diz aqui, nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele, Deus, né, em sua presença. Não é a morte que chamamos morte, que chamamos aqui. Lembre-se, ele disse à menina que tinha morrido, a filha de Jairo, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Vamos rir de você, irmão, irmã, talvez, dependendo do que você fale, mas não se entristeça e nem se aborreça. Veja que Jesus passou por todos esses quadros por nós. Amém. E ele disse que se fizeram isso com ele, o madeiro verde, o que seria do seco, que somos nós, né? Amém. Ele, sabendo que ela estava morta, esse foi o termo deles, ela estava morta. Mas Jesus disse, ela dorme. E ele foi e a despertou, e ela voltou à vida. Agora, de Adão até agora, o homem tentou fazer seu próprio substituto. Formam religião e batismo, trocaram o batismo bíblico pelos títulos. Estão fazendo tudo o que eles querem da Bíblia, né, irmãos? Mas o acerto no final, muitos nem chegam lá no final, muitos recebem aqui já o acerto. Amém. E muitos vai chegar até o final. O livre-arbítrio leva até lá o final. Os desprezadores vão chegar lá e vai ter que encontrar com o Rei da Glória, como diz as Escrituras, e dobrar os joelhos perante o Rei da Glória. Ele tentou fazer o melhor que pôde. Algo um pouco melhor do que o que Deus fez então. E isso é simplesmente natural do homem, né? O homem sempre procura fazer essas coisas, né? O homem está sempre tentando melhorar alguma coisa, fazer de maneira diferente. Ele quer injetar suas próprias ideias no plano de Deus. Não aceitam a Bíblia, eles querem que a Bíblia siga as suas cabeças, não as suas cabeças seguir a Bíblia, a palavra de Deus, né, irmãos? Amém. E é por isso que esta noite nos encontramos separados, o povo cristão do mundo, por barreiras denominacionais. Isso acontece porque o homem injetou sua própria ideia no plano de Deus. De Adão até agora, como eu disse, tem sido dessa maneira. Então é por isso que está tanta divisão da igreja, chamada igreja, né? Mas o profeta diz que são verdadeiras lojas. Na loja a pessoa chega e escolhe o que quer. Tem para todos os gostos, o vestido, a calça para nós os homens, é o terno, a gravata, tem de toda maneira. E assim estão aí a chamada igreja para todos os gostos. Não precisa trajar como Deus ordenou, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Então tudo isso saindo da cabeça do ser humano. Adão expressou o pensamento do homem no jardim do Éden, quando fez para si um avental de folha de figueira, para apresentar-se a Deus. Foi algo que ele próprio fez, e a partir de folhas de figueira, ele tentou instrução. Torres, cidades, ídolos, civilização, denominação, mas sempre permaneceu o mesmo. Não adiantou nada, né? Deus só aceita seus súditos sobre o sangue. Isso é tudo. Amém. Instrução falhou totalmente. Quanto mais instruído ficamos, mais distante nos tornamos uns dos outros. Denominação falhou totalmente. Nós traçamos linhas, barreiras, e cada um tentando levar essa denominação mais alta que a outra, e outro rompe o companheirismo. A civilização meramente trouxe confusão. Cidades, torres e tudo mais, tudo falhou. E o plano de Deus ainda permanece o mesmo, é sobre o sangue. Este sangue tem de ser um sangue exposto. Lá naquela época, melhor dizendo, de Israel, quando Israel teve de matar o cordeiro, a
saída do Egito, né, irmãos? E pôr o sangue sobre a verga, sobre a ombreira da porta. Deus requereu isso. E esse sinal tinha de estar ali. Não importa qual fosse a outra posição. Aqueles homens podem ter mostrado que eram israelitas circuncidados. Foi dado o sinal da circuncisão foi dado a Abraão, nosso pai na fé, e todos tinham que ser circuncidados. Aqui o profeta está mostrando que não adiantava ser circuncidado, estava para sair do Egito, podia ser circuncidado, sair em dia com a palavra de Deus da maneira que quisesse. Todavia, se o anjo de Deus chegasse e não visse o sangue na verga da porta, o mandamento para aquela hora, para aquele momento era aquele. Vendo eu o sangue, diz a Escritura, diz Deus na Escritura, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Amém. E se não tivesse sangue ali, era exterminado, né, irmão? Amém. Podem ter confessado que cremos em toda a palavra que Jeová diz, mas isso não o exclui. Eles tinham de expor esse sinal. Era necessário expor o sangue. Assim é hoje à noite. Eu creio que todo cristão tem de expor o sangue de Jesus Cristo que o purificou das coisas do mundo, independente da situação. Como fica, irmãos, esses que estão aí pregando com a mesma mensagem na mão, que estamos nós, e dizendo que não tem mais sangue no propiciatório? Se é necessário, esses dias lendo uma das mensagens, não recordo a qual, se é necessário o sangue no propiciatório, todas as orações chegam lá, tem que estar debaixo do sangue, não tem outro caminho para nós. Amém? Amém. Então, sem sangue não há Bíblia e não há salvação. Agora, naquela época era necessário o sinal estar na porta, era necessário estar ali, independente de quão religiosa a casa fosse. Não importa se todos são cristãos na casa, não, irmãos? Quão religiosas as pessoas, quão bem elas tinham educado seus filhos, quão assiduamente elas frequentavam a igreja, quão bem elas tinham exposto todas as coisas que Deus tinha dito. Isso ainda assim, naquela última hora, onde se via entre a vida e a morte, o sangue tinha de estar exposto. O anjo da morte ia passar meia-noite lá, né, irmãos? Era a hora entre a vida e a morte. O sangue tinha de estar exposto. E o sangue mostra que um substituto inocente tinha sido aceito no lugar do adorador. E a química do sangue, o próprio sangue vermelho, era um sinal sobre a porta de que esta casa estava segura sob o sangue. Olha que coisa gloriosa, não é, irmãos? Agora, esse era um tipo. Agora, nestes últimos dias, estamos voltando à hora de Deus libertar a sua igreja. Eu creio nisso. E tão certo quanto aquele sangue tinha de ficar como memorial, o sinal também tem. Hoje é o sinal, né? Tanto o sangue, estamos debaixo do sangue, como o sinal principal para nós, além do sangue, é o Espírito Santo, né, irmãos? Amém. Ser batizado com o Espírito Santo. Amém. É requerido hoje, porque agora não se poderia tomar a química do sangue do Senhor Jesus Cristo e colocá-la sobre a porta de cada coração. Então é coletivo, não é colocando em cada coração, né, irmãos? Nós buscamos e pedimos individualmente, mas é coletivo, graças a Deus, para a igreja toda. Mas veja, naquela época um animal morreu, o qual foi um cordeiro. E para mostrar que o animal estava morto, o sangue estava na porta. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador, porque o animal não tem alma. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador. Mas hoje, quando o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado no Calvário para nosso perdão e libertação, a vida que estava naquele sangue era o próprio Deus. Sangue de Deus, sangue dos veias de Emanuel, não? E o Espírito Santo retorna sobre sua igreja, sobre seu crente, e é um sinal nestes últimos dias de que ele passará por cima do homem ou da mulher que aceitou a morte de Jesus Cristo como seu substituto. E o Espírito Santo dá testemunho.
Nós temos aceitado, né? Ele substituiu a nós, foi do nosso lugar, né, irmãos? Você pode dizer, eu o aceitei, você ainda vive no mundo, você ainda vive como o mundo, então não há evidência de que essa vida foi para você, até que essa evidência do Espírito Santo tenha entrado em sua vida. Então não é só professar de boca, né, irmãos? De lábios, que nós temos aceitado Jesus Cristo. Temos que ter, amém, Jesus, estar debaixo do sangue, e temos que ter o Espírito Santo, né, irmãos, para constatar que na verdade estamos, pela graça de Deus, incluído na promessa divina, né, irmãos? Aí está a exigência de Deus, que todo homem ou mulher tem de ter essa evidência como sinal neste último dia. Quando eu vir o sangue, amém? Amém. Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, ao nascimento do Espírito, da água passamos pela água, batismo nas águas, e o nascimento do Espírito de maneira alguma entrará no reino. Portanto, tem sido o programa de Deus o tempo todo sangue. Foi sangue no Antigo Testamento, foi sangue no Novo Testamento. No Antigo Testamento foi a química, sangue de bode, de touro e tal, a qual foi um tipo da vida que havia de vir. Mostrou que foi aceito um substituto, mas o adorador saía com a mesma consciência culpada que tinha quando entrou e ofereceu o seu cordeiro. Mas desta maneira, quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele, a coisa está morta, passou, e você foi mudado da morte para a vida, e você está vivo novamente em Cristo Jesus com vida eterna, o Espírito Santo descansando dentro de você. Amém. Irmãos, essa mensagem é gloriosa, o perdão. Olha, nós tínhamos mais 3, 4, 5, 6 páginas, 7 páginas a mais, mas o tempo não nos permite, né, irmãos? Hoje é culto de oração. O importante é isso, irmão. Você que veio, aqui mais para frente, fala tanto em sinceridade, que nós temos que ser sinceros, que o próprio Israel estava levando os cordeiros, virou uma tradição. Eu já pequei bastante, aqui para frente, tá? Vocês continuem lendo, que os irmãos vão encontrar coisa gloriosa aqui. Eu já pequei, eu acho que está na hora de eu levar, ia lá levar o cordeiro, mas simplesmente uma tradição, virou uma tradição. E o profeta está nos mostrando que nós não podemos deixar a própria palavra de Deus virar tradição na nossa vida. Nós temos que vir para a adoração com sinceridade na nossa alma. É isso que Deus requer de nós. Então não desprezar nada da palavra, tudo isso é bom, mas a sinceridade em nós na adoração, porque Deus conhece os nossos corações. Amém. Deus conhece os nossos rios, o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso deitar. Tanto é que Davi, nas suas dificuldades, ele clamou lá no Salmo, né, irmãos? Senhor, para onde me irei da tua presença? Como fugir do Senhor? Não tem jeito, não. É melhor chegar a abraçar o Senhor, acertar, fazer as pazes com o Senhor, se estivermos em débito com Ele, né, irmãos? Davi disse, se eu subir lá nos céus, se eu conseguisse ir lá, lá tu estás. Se eu pudesse descer nas profundezas da terra, até lá tua mão me tirará. Para onde me irei do teu Espírito? O Espírito do Senhor enche os céus e a terra, irmãos. Que Ele enche os nossos corações nesta noite. Amém? E fiquemos, de tudo que ouvimos, irmãos, fiquemos com esta boa parte. Se alguma coisa sair um falho, nós estamos sujeitos às falhas, dificuldades. Somos humanos, estamos sujeitos aos erros, mas se alguma coisa porventura mexeu contigo, amém. É para isso que venhamos aqui. E se for erro da parte nossa aqui, como o irmão Sérgio sempre fala, eu também tenho. Quem não tem defeito? Quem não falha, né, irmãos? Então, se a falha for em nós aqui, vocês vão nos perdoando e nos ajudando.